Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Os corpos caem, despencam de suas frustrações, vertigens, peles escalpeladas, feridas imperceptíveis aos desejos mundanos, dores contidas e alimentadas. Nesse turbilhão de olhares turvos, na busca por um alento, uma pausa, as vidas se encontram e se extraviam. Olá, eu sou Kátia Nascimento e estou falando do podcast Literatura e Outras Viagens, e este fragmento é do livro Navalha, que apresenta ao público uma instigante novela Demétrio Panaroto. E hoje nós vamos conversar com o Demétrio Panaroto, e para trocarmos ideias, estou aqui com Gica Voit e André Soltal, da Traços e Capturas, que publicou o livro Navalha. Olá, Gica. Olá, André. Oi, Kátia. Oi, pessoal que está aqui ouvindo o podcast Literatura e Outras Viagens. É um prazer estar aqui novamente. Já estive em outras ocasiões, né, Kátia? É mesmo, é verdade. Mas é a primeira vez que a gente fala, cada uma de um lado do oceano. Do mundo, né? Muito legal, muito legal. Um prazer estar aqui novamente e bora! Bom dia, Kátia. Bom dia, gente. Tudo certinho. A gente está com um desafio aqui, né, de falar, como tu disse, Kátia, sobre um livro intrigante, né, que começa pela sua capa e vai embora, né? Então, estamos aí. Bora para um papo. Então, Demétrio, pode chegar aí, Demétrio. Eu digo bom dia, digo boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa tarde para a Kátia, que está em Porto, quer dizer, nos arredores, né? Enfim, em Portugal. Estou em Aveiro. Agora, bom dia, Gica, bom dia, André, e bom dia aos ouvintes do podcast. Prazer estar aqui. Então, são tantas perguntas para ti, tu nem imaginas. Assim. E eu comecei assim, pensando numa coisa e terminei com outra, e aí com a cabeça enredada com aquilo. Eu li uma resenha que escreveram não, né? Foi o Paulino Júnior, se eu não me engano, o nome dele, e que ele diz assim, o inquietante Demétrio escreveu essa inquietante, e ele falou tanto inquietante, e eu realmente me senti muito inquieta com esse livro. Eu fiquei muito inquieta porque realmente achei muito... Ela é inquietante, para mim, ela é mais do que instigante, assim, ela me deixou desconfortável, né? Na literatura, a boa literatura, né, Demétrio, ela tem que deixar a gente realmente desconfortável, num sentido bom, né? Vocês querem dizer alguma coisa desse inquietante? E aí? Acho que de repente a Gica e o André poderiam comentar alguma coisa. Não sei, o que vocês acham dessa inquietação? Eu acho mais intrigante ouvir o autor falar sobre a sua inquietação. Não, mas calma lá, tem várias coisas, né? Vamos começar pelo começo. Tá. Para o leitor que vai se deparar com esse livro em algum lugar, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Estamos falando sobre um livro que possivelmente várias das pessoas que vão nos ouvir não leram ainda, porque ele foi recentemente lançado. A gente está lançando ele, né? Lançamos em Itajaí e vamos lançar em Florianópolis essa semana. Lançamos já em Pomerode, na Fli Pomerode. Semana que vem essa semana a gente lança em Laguna ainda, em Navegantes. Então, assim, muitas pessoas não leram ainda, né? Eu acho que a inquietação já começa pelo próprio título do livro, né? Navalha. Navalha, não sei para vocês, mas para mim já causa uma grande inquietação. Navalha é uma coisa que eu tenho um pouco de medo de encontrar uma navalha pela rua, não sei vocês, mas eu tenho um pouquinho de medo de navalha, né? E depois, como o André falou, a pessoa se depara com esse livro, bom, pelo podcast a gente não tem como mostrar a capa do livro, mas ela já está nas redes sociais do autor, já está nas redes sociais da editora, né? Então você procura lá Demétrio Panaroto ou procura Traços e Capturas, você já vai ver a capa, né? A capa é branca com um corte na frente feito a navalha, o desenho de um corte, né?
em vermelho. Então, aí já temos duas coisas inquietantes, né? Um título de um livro e um livro que na capa tem nada escrito na frente. Geralmente livros na frente lá, o título escrito, o nome do autor escrito, a logo da editora. Esse aqui não tem, é uma capa branca com um desenho de um corte em vermelho. Então já temos duas coisas inquietantes. E aí o conteúdo que a gente já conhece, né? O conteúdo também é extremamente inquietante, mas aí eu não vou falar mais porque já falei demais. Ô, Demétrio, eu quero saber se essa inquietação que a gente está falando tanto aqui vem da tua inquietação. Acho que está diretamente associada, né? Com a minha inquietação, que é uma inquietação dentro daquilo que é a estrutura social, na relação com a estrutura social a qual estamos inseridos. É uma inquietação que ela perpassa o espaço da literatura, né? O espaço literário, ou seja, de discutir questões acerca também do espaço literário, questões acerca da literatura hoje, né? Pois se a gente vai discutir chat GPT e não sei o que lá, não sei das quantas, isso existe porque num determinado momento os textos se tornaram, em algum momento, repetitivos na sua monta, no seu jeito de estruturar, né? Então, uma inquietação também em relação à questão da literatura, e uma inquietação em relação às relações do texto com a canção, as relações do texto com o cinema, que é outro espaço com o diálogo, né? Então, em relação à questão da canção, isso de pensar muito no ritmo das palavras, de como o ritmo das palavras vai compor essa estrutura de texto, e ao mesmo tempo pensar no livro como uma estrutura cinematográfica, né? Ou seja, ele tem muito daquilo que é as câmeras, né? As várias Cena 1, possibilidades, cena... né? Ou seja, construindo, criando um cenário e essas várias possibilidades de olhares em relação a esse cenário, né? E aí esse jogo de aproximação e de distanciamento, de olhar de baixo, né? Você pensar um contra-plongé, você pensar um plongé, você pensar uma zenital dentro dos espaços que estão sendo montados. Isso está presente em cada detalhe daquilo que compõe o texto, né? As inquietações também do espaço literário passam pela canção, passam pelo cinema e passa por uma provocação esses vários lugares sociais, como eles são em algum momento, né, abalroados por algo e de repente isso deixa de ser o foco da noite para o dia. No sentido novela, ela é uma desconstrução da lógica da novela, né? Ou seja, a novela ela sugere que num determinado momento vai se resolver um conflito lá no final, como se houvesse a necessidade do conflito. Então dá para pensar, será que há realmente esse conflito na novela, né? Ou seja, a partir da ideia de que Navalha é uma novela. Então, será que há realmente esse conflito? Aonde está esse conflito? Qual seria o conflito? Né? E, ao mesmo tempo, no desenvolvimento do texto, em alguns momentos, o texto ele resvala naquilo que é a sua elaboração para desmontar, desconstruir a estrutura tradicional, convencional da novela. Então, acho que é um pouquinho por aí. E o final desconstrói tudo também. E aí o final ele nos joga nesse lugar, assim, ou seja, Que não dá para pronto. contar, né? Que eu fico louca para falar. É só uma provocação. É porque eu acho que tem uma questão assim, a gente vive dentro de uma estrutura social que, desde que nos conhecemos, né, nessa estrutura moderna contemporânea, em que a todo momento a gente é levado a dar atenção para algo que socialmente está acontecendo, como se nunca tivesse acontecido. Aí, de repente, vem aquilo, toma conta, e todo mundo começa a falar, todo mundo começa a se pronunciar a respeito daquilo. De repente, aquilo deixa de fazer parte do nosso dia a dia, e uma outra coisa ocupa aquele mesmo espaço. E deixa de fazer parte do nosso dia a dia como se deixasse de existir. Não deixa de existir. A questão dos problemas sociais, elas continuam dentro da nossa estrutura, né? Em algum momento, eles ganham luz, e aí, de repente, isso e grande parte disso vem por conta dos interesses dos veículos de comunicação, das empresas que estão por trás desses veículos de comunicação que apoiam, da estrutura do capital. Então, se lança uma luz e, de repente, isso deixa de aparecer ou deixa de fazer parte. A gente diz,
Tá, mas um tempo atrás, 4 meses atrás, um ano atrás, a gente não falava sobre isso. Por que a gente deixou de falar? E em que momento, por que motivo é que passa a falar desse tema ou desse assunto e que passa a nos instigar de uma maneira tão provocante? Então, eu acho que tem esse exercício também, no sentido de uma estrutura social sendo problematizada. Então, mas o modo como tu faz as pessoas discutirem esses assuntos sociais é que a gente não pode falar aqui, é isso? Pode? Não, é que Inclusive, ele arranjou um método, uma maneira, né, para fazer essas discussões todas muito atípica, né? Que esse é o cerne do livro, né? Então, esses corpos que caem, né? Porque o livro fala de corpos que caem, né? As visitas ao cemitério para limpar os túmulos e trocar as flores não poderiam mais ser feitas em qualquer horário. O vai-vem havia transformado o lugar em um constante dia dos mortos. Para tanto, as visitas precisavam ser agendadas na Secretaria Municipal de Auxílio às Vítimas da Tragédia dos Corpos que Caem de algum lugar alto, recém-criada para atender à atual demanda. Então, esses corpos que caem, ele transforma todas as pessoas em seres que são sociais e que passam a discutir esses assuntos que eles nunca pensaram em discutir, nunca pensaram em discutir. E alguns nem discutem, né? E alguns não discutem. Vem tudo aquilo acontecendo e não acontece absolutamente nada. Ah, tá bom, o corpo caindo, o corpo caindo. O que é um corpo que cai, né? O que é ô, apenas um corpo Kátia, que cai? Sim, pode falar, André. eu fiquei pensando aqui naquilo que o Demetrio provocou sobre novela, né? E a necessidade de existir um conflito. Eu não sei se tu concorda, Demétrio, Kátia que leu, o Gica também, né? Mas tu faz um movimento no teu texto, Demétrio, à la Kafka, sabe? Em Metamorfose. Tu puxa o conflito para o Exato. primeiro capítulo. Isso. E no primeiro capítulo, um corpo cai. Ponto. E agora? E aí cai outro, e vai caindo outro. E a cada corpo que cai, que vai naturalizando essa queda, né, que vai fazendo com que isso aconteça, tu vai tentando entender, mas que conflito é esse? Até que o conflito começa a se desenrolar na própria narrativa. A naturalização das coisas faz com que ela seja, digamos assim, a solução, ou talvez a naturalização do conflito. Isso que não que é bom linear, no texto. né? É que não é uma história linear, não tem início, meio e fim, né? O final pode estar no meio do livro, né? Em qualquer um dos capítulos. Poderia estar, né? Poderia trocar os capítulos, também não teria problema. O final lá, tu poderia pôr lá no início, né? E o que faz isso? Faz tu pensar de outra forma, apenas isso, tu pensar de outra forma. Quando eu li o primeiro capítulo, eu pensei, é a história da Ana Beatriz que se matou. Mas aí depois, não é. Aí teve a outra vez que a gente falou, eu disse, eu achei que poderiam ser contos que de alguma forma se relacionavam, né? Não, mas aí não era. Então a gente está querendo, porque a gente quer sempre pôr numa caixinha, né? E eu acho que foi isso que tu falasse no início. Tu queres, eu acho, acabar com isso, dessa estrutura, né? Precisa haver uma estrutura diferente, né? A gente está muito acostumado com as mesmas estruturas. Então, por que não colocar o cinema? Por que não colocar a música, né? Acho assim, duas coisas assim, para responder um pouco o ponto do André. A sociedade naturaliza, mas o narrador não naturaliza aquilo. Né? Então, veja, eu acho que esse é o ponto pois não é um texto naturalista, né? Então, André, quando você percebe isso, né, na relação de trazer o conflito para o começo, essa é uma estratégia de narrativa, né? Entendendo a relação do conto e da novela dentro do processo histórico, a gente entende aonde está isso, aonde está, por exemplo, um Hemingway, né, e como ele trabalha de uma maneira tradicional, convencional. Então, eu não tenho problema nenhum com essa, né? Então, para trazer para aquilo que a Kátia falou, não tenho problema nenhum com aquilo que seja uma narrativa mais convencional. Eu acho que aquilo que acontece de um tempo para cá, e na provocação que eu fiz quando sinalizei para o fato de que há uma quantidade muito grande de textos que a gente percebe quando lê os textos, que parece que o escritor fez um curso de escrita criativa, que ele reproduz todas as estruturas básicas de constituição do texto. Eu não vejo problema nisso, mas eu, na condição de leitor, eu estou percebendo isso.
E isso tá quando a gente pensa na questão da estrutura do roteiro, porque se você for seguir um Robert McKee, né, e o modo como ele pensa o cinema, ele pensa numa estrutura hollywoodiana, e aí bem claro, assim, que quando eu digo hollywoodiana, a gente tem que pensar o que é Hollywood de década de 40, de 50, de 70, de 90, cada momento Hollywood é diferente, não é uma coisa só. Mas ele pensa numa estrutura em que essa estrutura, num determinado momento, repleta de clichês, com introdução do problema, com desenvolvimento, parará, ela vai chegar numa conclusão. O cinema, ele está muito marcado por isso. Em que momento o texto vai te emocionar para você chorar, para depois que você chorou, você sair emocionado. O exato momento que as pessoas estão se emocionando com o chat GPT e que se descobre que aquele texto com o qual ela se emocionou foi feito não foi feito por uma mão humana, no sentido de que é um texto produzido, né, dentro da estrutura digital né, daquilo que é o mundo hoje, porque a gente discute isso hoje, mas isso já vem acontecendo. Veja a greve dos roteiristas em Hollywood de um tempo para cá. Né? A hora que a gente entende que há uma estrutura batida, seja no texto literário, seja no texto cinematográfico, seja no texto da canção. O meu modo de me propor é para que eu entenda que seja bacana que um texto esteja circulando, que seja importante a circulação do texto na condição de autor, que esse texto seja diferente daquilo que está sendo feito e consumido. Né? Ele tem que ter algum outro tipo de provocação. E aí eu digo isso porque eu falo isso quando eu faço literatura, mas eu digo isso quando eu faço os filmes que a gente fez recentemente. Eu falo isso no modo como a gente lida com a canção, certo? Ou seja, então, isso não está, na minha perspectiva, apenas dentro do espaço daquilo que a gente pode pensar como literário, mas ele também está no meu espaço quando eu penso cinema, ele também está no meu espaço quando eu penso canção, ele também está no meu espaço quando eu penso a arte de uma maneira geral. A arte, para mim, e aí volto para aquilo que você sinalizou, Kátia, ela tem que estar naquele momento do desconforto. Se ela chega apenas no ponto de fazer com que você verta lágrimas em relação àquele momento, é porque tu tem algo dentro de você que você precisa resolver, que não é apenas com a literatura, com o cinema, Sim, sim. né? Ou seja, tem um ponto emocional ali que é outra questão que está por trás disso, né? Ou seja, a arte no seu sentido de provocação, de criar esse desconforto, ela se torna muito mais pulsante, né? No meu modo de entender, né? Quando eu penso isso, quando eu penso que é um texto literário, quando eu penso no que é no que é o cinema, no que é uma peça de teatro, no que é uma canção. As visitas ao cemitério para limpar os túmulos e trocar as flores não poderiam mais ser feitas em qualquer horário. O vai-vem havia transformado o lugar em um constante dia dos mortos. Para tanto, as visitas precisavam ser agendadas na Secretaria Municipal de Auxílio às Vítimas da Tragédia dos Corpos que Caem de algum lugar alto, recém-criada para atender à atual demanda. O meu negócio é ler, e quando eu leio, eu não penso nisso tudo aí. Ah, mas é isso aí, legal. Eu também quero entrar nessa fase assim, de ler sem pensar nisso tudo. Não, é um saco, né? Eu, na minha área de música, quando eu vou assistir um show, eu ficar olhando a parte técnica. Ah, que saco isso, É cara. verdade, não curte, né? Mas Não curte. então, eu vou pegar o gancho naquilo que a Gica acabou de dizer. Pode Posso? falar, pode, claro. Olha só, Gica. O Manzani, o Silvio, Sim. Silvio Mansani, músico. o músico, né? Acho que foi o disco o Chamando Chuva, que eu passei o disco para ele. Em algum momento a gente trabalhou junto, né, no Sesc lá em 2013, 2014. Então a gente estava com muito contato, naquele momento estava em muito contato com ele. Aí um belo dia ele foi fazer uma avaliação do disco. E eu acho que eu estou trazendo isso porque conecta com aquela conversa da parte que nós estávamos parando, né? Uma avaliação no seguinte sentido, ele disse: Demetrio, estava escutando o teu disco em casa, preparando o almoço. Aí ele olhou assim, num determinado momento tinha uma coisa me incomodando e eu não sabia que porcaria que estava me incomodando. Eu fui lá e desliguei o disco, porque eu não estava nem conseguindo cortar a cebola direito. Eu digo, pronto. Assim, em nenhum momento alguém foi tão feliz para avaliar essa sensação de inquietude que num determinado momento eu e meu irmão, né, junto com a produção do disco, o Daniel Tel, fizemos na construção
material. Ou seja, você está preparando o feijão e tem alguma coisa te desconcertando, né? Ou seja, a música, no seu sentido, não apenas como música para mobiliário, como diria o Eric Satie, né? Ou seja, aquela música apenas para compor o ambiente, Sim. mas uma música que provoca em algum ponto. Então, eu acho que reforça um pouco aquilo que a gente, né, vinha dizendo em relação à própria questão do livro, né? Desse gancho assim que eu quis pegar. Sim, mas esse teu livro mesmo provoca mesmo essa inquietude. Tá, pronto. Eu ia tocar no assunto, mas eu acho que ia desgarrar demais. É um assunto para. Falar em desgarrar demais, tu Ai, tem mas muitas palavras gauchescas. Tu usa muitas palavras gauchescas no teu livro. Então, Kátia, o meu pai é de Caxias do Sul, a minha Ah, é de Aratiba, eles se encontram em Chapecó, Santa Catarina, onde nascemos eu, meu irmão e o meu irmão Roberto, meu irmão Ricardo. Então, assim, esse repertório de palavras que vem do Rio Grande do Sul, eles estão inseridos não apenas na minha casa, mas culturalmente é onde eu nasci, né? Ou seja, sim. no oeste de Santa Catarina tem muito. Em algum momento, por exemplo, se você pensar assim, o noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, eles têm muita proximidade cultural. Normalmente são descendentes de italianos ou de alemães, não é a primeira leva de imigrantes, é uma segunda leva no sentido de que já estavam estabelecidos em algum lugar do próprio estado e que migram ou dentro do Rio Grande do Sul ou para o sudoeste do Paraná ou para o oeste de Santa Catarina. Então essas expressões estão muito aí. E também tem outra coisa, assim, por exemplo, assim, todo o repertório de música, né? Naquele primeiro momento em que a gente começa a gravar na passagem de 89 para 90. Fitas cassetes na nossa casa com improvisações de todos. Em algum momento, se eu mostrar para vocês, vocês ficam assustados, né? E aí, quando a gente vai para o estúdio para gravar, esse primeiro contato se dá com essa cena de Porto Alegre e de Curitiba, né? Uhum. A gente foi contactar a cena do litoral de Santa Catarina um tempo depois. Quer dizer, do litoral, digamos que Florianópolis. A gente tinha um contato muito, muito bacana com o pessoal do Menal, de Jaraguá do Sul e de Joinville, que se encontravam em Guaramirim, no Curupira. Então, por aí monta um pouquinho também um repertório de expressões, um repertório de leitura, né? Érico Veríssimo, e aí eu vou trazer um livro do Érico Veríssimo que eu acho genial, que nem sempre é dada a devida atenção, que é o Incidente em Antares. Mas, Então, o Incidente em Antares, para mim, é desses livros assim que eu digo, nossa, no começo mais duro, a hora que entra, tu diz, nossa, que maravilha, sabe? Talvez um pouquinho por aí. mas eu achei muitas expressões futricando. Meu Deus, quanto tempo eu não escutava essa palavra? Não escutei, né? Eu li futricando. Isso se diz muito no Rio Grande do Sul, né? Do alto, o monstro era imenso. Escombros, ruínas. De helicóptero, uma câmera cristalizava a cidade infinitamente maior do que a relatada até o dado momento pelos personagens, ou mesmo pelo narrador. Prédios e casas transbordavam em prédios e mais prédios, em casas e mais casas. O verde das árvores se diluía no excesso de cimento, e a imagem parecia um sorriso amarelo. Mas eu tinha feito aqui uma questão para ti. Ora, Acho que o mundo está cheio demais e que as pessoas estão se dando conta de que não há mais espaço para tanta gente por aqui. Por isso estão optando por partir, por ir embora. Então, a tua novela é sobre isso, sobre o mundo não ter mais solução, ou é sobre as tantas coisas que damos mais importância do que a própria vida? acho que está nas duas vertentes, né? Ou seja, daquilo que se dá mais importância do que a própria vida, mas também eu acho que isso está na percepção de mundo. Se a gente for recuperar, por exemplo, outros tantos momentos históricos, isso já acontece. Para onde é a saída? Aonde é que essa estrutura social está nos levando, está nos conduzindo? Então, um pouco também é uma percepção nesse momento assim de que estamos numa estrutura social parece doente, sabe? Doentia. Então, em função disso e do estardalhaço que muitas vezes a gente tem daquilo que está acontecendo, ou muitas vezes a falta de foco naquilo que está acontecendo, me leva a pensar coisas a respeito disso. Veja, a quantidade de incêndios que está acontecendo mundo afora e um descontrole que tá nessa questão ligada à questão da natureza que é muito forte. Ao mesmo tempo, as pessoas elas ficam criando publicidade
para achar que o motor, o carro elétrico vai substituir os problemas e chegam a colocar uma ideia de um carro como se ele fosse substituir tudo aquilo que está antes, toda essa relação do carro elétrico com a questão, ou seja, essa ideia de supostamente uma energia que seja uma energia limpa e que não é limpa. Para construir uma bateria daquelas, para fazer movimentar um carro, o que se gasta e o que se movimenta para se ter uma bateria que vai se vender como uma bateria de energia supostamente não há. Ou seja, então me parece que é sempre uma possibilidade para nos jogar a goela abaixo alguma coisa que na prática não acontece. Aí o que vai acontecer? Daqui 8, 10, daqui 20 anos as pessoas vão dizer: nossa, nos equivocamos, essa bateria agora vai ser substituída por outra coisa que já vem com todo o discurso pronto, com todo o discurso alinhavado para se ganhar dinheiro em cima, porque está se mexendo em uma estrutura da natureza que está se destruindo, não sei o quê, supostamente com a venda de que algo vai melhorar. Então, também tem um certo desconforto em relação a essa questão da onde nós estamos inseridos como sociedade e do modo como aí eu acho que dá para, pensando nessa questão do digital, dá para trazer uma outra imagem, sabe? O exato momento que o Kasparov perde para o computador é porque nós chegamos no ponto, né, que ele perde no jogo de xadrez do computador, é porque nós chegamos num ponto da sociedade que nós estamos sendo conduzidos para um lugar que precisamos problematizá-lo. Engolidos. Estamos num funil e o nosso grau de ansiedade dentro desse funil é como é que nós vamos passar naquele pequeno espaço lá embaixo, né? E a gente se dá conta que a gente não vai conseguir, porque é um funil e que naquele pequeno espaço sempre passa ou se mantém fluindo, né? Fruindo aquelas mesmas pessoas, as mesmas estruturas sociais, a mesma ideia da convencional do dinheiro, a mesma estrutura de poder, né? Ou seja, as classes sociais cada vez mais demarcadas. Essa ideia de que uma internet, num determinado momento, veio para amplificar, né, o nosso espaço de contato e talvez democratizar esse espaço de contato, e o modo como essa própria internet a gente entende que num determinado momento ela precisa ser contida, né? E a partir do exato momento que começam a se criar leis e leis e leis, quem é que está por trás disso? Porque veja, vamos entrar na questão do chat GPT, né? Se acontecer um crime e nós jogarmos para um juiz do mundo da tecnologia, do chat, para julgar esse processo, o que vai acontecer? Se ele tiver as bases fundamentais do processo, ele vai ser talvez muito mais neutro no julgamento do que muitas vezes um juiz que é influenciado politicamente, que é influenciado religiosamente, que é influenciado socialmente, que é influenciado não sei das quantas. Mas quem é que vai estar por trás daquilo que vai ser informado em relação a esse julgamento, né? Então, esse controle social que ele parece que ele está nas suas várias vertentes da estrutura e que nos coloca nesse espaço como meras peças que são movimentadas, e a gente é movimentado a todo momento para os lados, assim, né? Como se fôssemos peças do jogo, né? Então, sim, né? Ao mesmo tempo, é uma certeza de que seguimos na peleia, né? Seguimos aí. Pronto, Kátia, acabei usando um outro termo lá. Seguimos na peleia. Então, tem outra parte que diz assim: é impressionante como a morte continua e continuará sendo aquilo que nivela todos e todas. Ninguém quer para si o calvário da vida sem morte. Isso é bem pesado, né? Isso é bem pesado. Na verdade, a gente quer viver, mas também a gente não quer viver muito. A gente quer viver e não quer envelhecer, né? Porque, afinal, o que a gente quer? É porque acho que na cultura moderna, né, quando eu digo moderna, eu estou pensando no final do século XVIII para cá, se instituiu a ideia de um lado da moeda só das palavras. Se esqueceu que a vida é morte, morte é vida. Lá na sua origem dessas palavras, a relação com essas palavras, elas têm um outro grau de potência. Então, me parece que se lima, e aí tem muito da questão religiosa por trás, do modo como as pessoas acham que, né, somos constituídos só do bem ou só do mal. Não, ou seja, não há música sem o grave e o agudo.
Você pode pensar que o agudo é mais uma coisa, que o grave é mais outra coisa, mas na composição é necessária a presença deles, né? Essa relação com a questão da morte é como se nós vivêssemos num mundo em que não está se preparando para essa chegada, né? E talvez em outras sociedades esse preparo era de uma outra maneira. Se está preparando as pessoas para viverem ansiosamente a todo momento, num grau de velocidade assustador, sem que haja pausa. Então, quando não há pausa, a gente não consegue pensar nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, refletir e, ao mesmo tempo, processar essas coisas. Processar no sentido mais tranquilo da própria concepção da vida, né? Ou seja, aqui estamos, vamos fazer o nosso percurso por aqui, que façamos esse percurso de uma maneira mais tranquila possível. Cumprimos a nossa missão. Né? Me parece que há um momento em que isso está desaparecendo, lidar com as palavras a partir da sua lógica fechada, a partir da sua ideia fechada, como se ela fosse concebida a partir de um lugar só. Lá na origem, seja no grego, seja no latim, seja nas outras línguas, as palavras elas têm sempre uma ramificação para um lado e para o outro. E já que tu falaste em pausa, tu achas que Trégua é um capítulo que pode resumir o livro todo? Porque eu acho que é um capítulo que, num determinado momento, as pessoas se dão conta, né? Mas que no momento seguinte elas se fecham, mesmo a liberdade que elas, num determinado momento, se proporam, elas se fecham com a mesma intensidade. Então, a trégua é quando talvez aquilo que é o processo naturalizado, opa, podemos viver uma vida de uma outra maneira, mas talvez a gente prefira aquele outro jogo de novo, né? E em que momento esse outro jogo, mesmo que a gente tenha todas as informações sobre ele, por que motivo que a gente aceita? Né? Ou seja, quando você pega uma embalagem de chocolate, é tipo uma embalagem aqui de chocolate. Agora, depois de não sei quantos anos, o chocolate no Brasil, ele vem em cima escrito alto teor de gordura, alto teor de não sei o quê, sabe? São 3, 4 mensagens. Quanto tempo se levou para se conseguir, né, com muita luta, com muita batalha, chegar a esse tipo de informação? Quando a gente chega nesse tipo de informação para o cliente, a própria indústria já se reorganizou para colocar um outro produto, uma outra coisa que não está mais, né? Não tem nessa embalagem, que só vai chegar daqui 10, 15, 20 anos. Sim. Então, a gente, como cultura social, é como se a gente sempre tivesse atrasado aquilo que é o próprio processo mequetrefe da estrutura, né, que mantém ela. Ela se mantém nesse jogo sempre cínico, né, de manutenção de poder, né? Essa manutenção de poder se dá a partir de um jogo cínico. E veja que, claro, naturalmente, a gente tem os empresários que não adotam essa lógica, mas é como se o mercado que conduzisse para isso. Então, Demetrio, acho que agora a gente pode passar para a produtora cultural, falar sobre os lançamentos. Mas eu já adorei aqui ouvir vocês dois, a Kátia pegando um trechinho do livro e a quantidade de coisas que dá pra gente ficar horas aí conversando sobre, né? Muito legal isso. São 47 capítulos que dá para falar um monte aqui. Sim. Então, eu acho duas coisas, então, antes da Gica, e trazendo a partir daquilo que a Gica falou. Primeiro, quando a Kátia diz assim, o livro pode ser, e aí eu acho que é uma coisa que fecha e abre, né? Quando o livro, esses capítulos, né? Eles podem ser lidos em algum momento como contos individuais, dentro de uma conjectura, Kátia, a partir daquilo que você falou, que você pode montar o livro do jeito que você quiser, não tem a necessidade de você ler na sequência. Acho que isso é super importante. Então, quando a Gica ela sinaliza por esse fato que há nos capítulos algum ponto sempre muito forte com o qual se pode discutir e debater a estrutura social, isso para mim é uma alegria, essa percepção de vocês, né? E uma alegria, por exemplo, quando isso vem à tona com olhares diferentes, né? Porque, por exemplo, as escolhas do Paulino quando leu o livro foram outras, as escolhas do Cristiano quando leu o livro foram outras. Essas outras escolhas, né, elas são importantes para perceber aonde é que o livro toca em cada uma. Então, Gica, pode falar. Como falei, a gente já lançou uma primeira vez aqui em Itajaí,
lançamos em Pomerode, na Flip Pomerode, que também foi super bacana, depois de uma conversa do Demétrio com outros escritores e escritoras de Santa Catarina. E aí agora, essa semana, a gente tem lançamento em Florianópolis, dia 23, quarta-feira, no ponto Bar e Piadina, a partir das 19 horas. E no sábado, dia 26, a gente lança em Laguna, na Coruja Buraqueira, na Livraria Coruja Buraqueira, às 11 da manhã. E na semana que vem, dia 30 de agosto, também às 19 horas, no Chiapa Bar e Ateliê, em Navegantes. Então, esses são os lançamentos que estão previstos por agora, mas a gente já está com outros engatilhados por aí, né? Vem Joinville, vamos lançar mais uma vez em Itajaí, só que daí dentro da Univale. Temos uma turma de alunos da Univale lendo o livro e vão desdobrar em vários projetos ao longo desse semestre, vai ser muito legal isso também, muito bacana. E é isso, aí Demétrio já está articulando outros lançamentos em outros lugares também, Até Chapecó. em Portugal, eu acho. Portugal pro ano que vem. E também está articulando Chapecó, está articulando Estreito, Palhoça, São José, enfim. Isso, e aí Gica e Soltal já boto na roda aqui, tem a possibilidade de fazer em Urubici. Maravilha. Puxa Bora. vida. Adoro. Vou dar uma chegadinha aí. Bora lá, Catita. Demétrio, queres dizer algumas últimas palavras nesse podcast? Acho agradecer, né? Eu acho que o trabalho, assim, primeiro, do André e da Gica, né? A cada momento das nossas conversas, né? O ano passado, quando eu enviei o texto pro André, a resposta, né, a resposta não veio uma resposta de uma editora, veio uma resposta de alguém que leu o livro. Então, esse é o primeiro ponto da conversa. Isso muda tudo, né, Demétrio? Muda consideravelmente, né? E aí os desdobramentos disso, né? Na conversa sobre a questão da capa, na conversa, né? Todos esses diálogos que nós tivemos, na questão do título, se ficaria com S no final, se não ficaria com S, seria plural, se seria singular, na questão da imagem da capa, e por aí vai, né? As conversas com a Gica também nesse processo de divulgação, a leitura que a Gica fez, daí a Gica fez a leitura de novo não, depois, né, e aí trazendo outras questões. Acho que a importância desse diálogo, acho que essa conversa, ela me parece dentro de um espaço saudável, sabe? De entendimento que um texto, para ele chegar né, sair da caixinha do computador, da cabeça da caixinha do computador para não sei aonde, para ser publicado, né? Ele tem um percurso. E é super importante que esse percurso seja feito com essa troca. Acho isso super importante. Então, agradecer o André e a Gica por isso, né, por toda essa paciência em algum momento com a minha inquietude, né? Será? Eu tô com dúvida. Tem inquietude aí. E aí agradecer também, Kátia, em relação né, a nossa conversa aqui, a nossa troca, esse teu olhar também em relação ao livro, traz outras questões, traz outros trechos do livro, né, que outros vão sendo ventilados e que vão colaborar e contribuir com essa quantidade de textos que se formam, que se montam para circular também. É isso, obrigado. Muito bem. André, fala aí, André, que eu ouvi pouco a tua voz. A gente tem um autor que pensa a sua obra, então deixa ele falar, né, cara? É muito bom. Tem pessoas que escrevem e mandam para o mundo, e aí esperam. O Demétrio não, o Demétrio pensa, se incomoda com ela, reescreve, fica dias discutindo o S, né, Demétrio? Como tu contou. Essas coisas são fundamentais, então, assim, se o cara sabe o que está fazendo, é legal a gente ouvir, né? Eu aprendo pra caramba. A gente só fez a edição, o resto o Demétrio está fazendo o bailado. Olha só, Kátia, uma coisa, André, que a gente que não veio à tona ainda da nossa conversa do Navalha ou Navalhas, né? Porque na minha cabeça, quando eu coloquei o título, para tornar público, né? Na minha cabeça, quando eu pensava o texto com o título com S no final, é por conta da sonoridade e disso que vem da sonoridade com a canção do Navalhas. Isso como se o S do plural fosse um corte, né? Então, veja. Sim. A partir do argumento, ou seja, não era algo que não tinha um argumento. Sim, né? sim. Mas o argumento dele, como o André monta, ele diz, olha, assim, assim, assim. Ele diz, pronto.
tá perfeito. Fechou. Né? Eles têm esse poder, esses dois aí. Ótimo, maravilha. Eles já vi que várias vezes o eles teu fazerem texto, especificamente o Navalha, tem uma pitada de niilismo, sabe? Essa coisa assim que entra, assim, tchá, não tem muito o que fazer, não há É uma navalha, né? pluralidade, né? É simplesmente um corte, acabou. Claro. Mas veja que o argumento existia no diálogo, né? O motivo pelo qual do Édipo. Veja, então, isso e essas conversas elas são maravilhosas sempre. Ele fez Intensas. contigo o que tu fizeste comigo no final do livro. Daí eu não posso contar o que é, porque fica muito, né? Então, para terminar, eu agradeço vocês, Gica e André, sempre, né? Sempre. Eu, a Gica e o André, a gente tem uma discussão eterna sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a vida, sobre livros, sobre tudo, né? Sobre literatura, sobre produção cultural, né, Gica? E o Sim. Demétrio, que eu conheci pessoalmente por pouco tempo, mas que foi legal também, né, Demétrio? Agora a gente tem outra possibilidade de se conectar aqui, que é bem bacana. E então eu agradeço a todos, agradeço a todos. E para finalizar, eu digo que leiam o livro, que é maravilhoso, é surpreendente. E vou usar umas palavras aqui do autor que diz: há um livro na esquina de cada leitor. E esse livro hoje é a Navalha. Beijo para vocês, até a próxima. Beijão. Beijo. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.